Ok, gravando. Tá gravando? Aê! Oi, professor. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje, eu e o Charles falaremos, depois dessa ótima apresentação do Thiago, do nosso brother Thiago. Muito obrigado, Thiago. Deixou as coisas muito claras e que a congregação é, de fato, tem características bem de uma seita. Obrigado. E agora eu falarei sobre a Igreja Mormon, conhecida por nós como Igreja Mormon. Beleza? Se tiverem perguntas, guardem para o final, tá bom? Não me interrompam e eu vou respondê-las. Qualquer pergunta sobre a Igreja Mormon, eu conheço. Tô brincando, conheço várias coisas, mas não tudo. Mas vou começar falando um pouco sobre como começou. Vou falar basicamente sobre como começou, o que é, o que eles acreditam. E Perguntas no final, né, Guilherme? perguntas. Quer fazer uma pergunta agora? Não, só. Essa é a minha pergunta. Pergunta é só no final? Eu vou responder no final, Ok, obrigado. tá bom? Se for no final ou agora. Então vamos lá. Basicamente, vou falar principalmente sobre o livro de Mormon, porque ele foi publicado em 1830 e ele foi basicamente o que deu início à religião dos Mormons. Eles são conhecidos por nós como Mormons, principalmente por esse livro, por causa desse livro. Mas eles são conhecidos, eles não gostam muito de serem reconhecidos por esse nome, porque já se tornou um termo pejorativo. E eles gostam de se referirem como cristãos da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, ou mais facilmente como IJCSUD. Não sei qual é mais fácil, mas eles são conhecidos assim, como os Santos dos Últimos Dias, basicamente. Eles se reconhecem como cristãos, mesmo que nós não reconheçamos eles como cristãos. E a sua sede se encontra em Salt Lake City, que fica no estado de Utah, nos Estados Unidos. Estados Unidos. E eles entendem, segundo o cálculo deles, eles têm mais de 16 milhões de seguidores pelo mundo inteiro. E é um cálculo, claro, que pode ser muito bem factível, porque todo lugar que você vai ver quase sempre eles, né? Algum templo, vão ver alguns dos seus missionários, que assim como o Charles vai também falar sobre os missionários dos Testemunhas de Jeová, eles são também, assim, sempre, assim como o nosso professor Silas Luiz falava, né? Também conhecidos como basicamente testículos de Jeová, porque sempre tem um mais baixinho e outro mais alto do lado, mas é basicamente isso. Sempre tem dois e são conhecidos como os irmãos elders. Se eles são homens, são conhecidos como elder. Elder alguma coisa. É um título, é um tipo de título que basicamente denota o sacerdócio deles, a serviço da igreja. Os homens são conhecidos como elder e as irmãs são conhecidas como sisters, irmãs. Basicamente, irmãs sisters. Então, esse título de missionário, que também tem, eles falam que tem mais de 51 mil missionários ativos no mundo inteiro. Eles basicamente são missionários. Eles vão por aí falando na rua, vão sempre querendo ir na sua casa. Eu uma vez convidei eles para vir na minha casa, conversei com eles, recebi eles, e eles me deram um livro de Mormon. Eu não li inteiro, mas é muito legal. É tipo uma... Se você ler com intuito, é tipo umas crônicas de Nárnia, alguma coisa assim, é muito interessante. E basicamente isso. Então, tem os membros e tem esses missionários, que são um pouco mais focados no ministério. E eles têm um forte apelo missionário por causa disso. Então, o que eles seguem? Eles seguem a Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia,
E, além disso, eles têm mais 3 livros que eles vão seguir. O principal desses livros que eles seguem, desses outros 3, é o livro de Mórmon, pelo que a gente conhece esse nome. E por que eles... Vamos ver por onde que eu começo aqui. Porque tem um texto que eles usam da Bíblia, de João 10:16. Deixa eu abrir aqui rapidão. João 10:16, que eu não anotei aqui. Mas o texto fala o seguinte. João 10:16. O texto fala assim: tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Então, claro, pelo contexto, a gente sabe que está falando sobre que o evangelho não era só para os judeus, mas era também para os gentios, de todos os povos. Só que eles vão levar para um contexto assim, olha, na verdade, teve outro evangelho que foi pregado por Jesus Cristo nas Américas. Isso que vai falar principalmente sobre o livro de Mórmon. E teve o evangelho de Cristo que foi pregado nas Américas no tempo antigo, depois da ressurreição de Cristo. Então, o livro de Mórmon possui características bem semelhantes aos da Bíblia. Assim, tem histórias, tem valores, tem escritos proféticos. E é um livro para eles que deve ser lido em conjunto com a Bíblia. Então, basicamente, a história do livro de Mórmon, eu não vou contar todos os detalhes, eu não vou contar os detalhes de dentro, vou contar como foi escrito, como foi esse processo, mais ou menos como que vai, de uma forma mais... contar de uma maneira mais abrangente. Mas, basicamente, Jesus, depois de ressuscitar, ele vai para as Américas e ele ensina o evangelho para aquele povo. E lá também no livro de Mórmon vai contar como um povo judeu foi para as Américas, ok? Eles começaram uma civilização lá. Os históricos, os historiadores, eles não conseguem ver nenhuma base factual nisso, mas o livro de Mórmon vai explicar sobre isso. E então foi basicamente isso. Jesus vai pregar para esse povo na América. E por que chama Mórmon o livro? Porque Mórmon foi um profeta do 4º século que foi incumbido por Deus de escrever todos os registros dos profetas daquela região. Então, esse homem chamado Mórmon teve que escrever todas aquelas profecias, todos aqueles ensinamentos, e ele grava tudo em placas de ouro naquela região, lá no 4º século. 4º século. Então, estão me acompanhando até aqui, pessoal? Tudo bem? Continue. Muito obrigado. Tá bom. Muito obrigado. Ele grava isso em placas de ouro, no idioma referido como egípcio reformado, um pouco estranho, mas é basicamente isso. E o Mormon, o homem chamado Mormon, tinha um filho chamado Moroni. Moroni, né? Não sei. Ou acho que é Moroni que pronuncia. Moroni, é igual no Senhor dos Anéis. Boa. Moroni. Muito obrigado. Então, o Moroni, ele antes de morrer, ele também escreve algumas coisas nas placas e ele enterra as placas numa caixa de pedra na região de Nova York. Ok? O tempo passa, e em 1823, o profeta Moroni, o filho de Mormon, ele se aparece de forma assim etérea a um homem chamado Joseph Smith. Joseph Smith. Vamos chegar um pouco sobre quem ele era, mas o profeta Moroni, na aparição, fala para Joseph Smith das placas de ouro. Ele fala, olha, você tem que achar essas placas e eu quero que você as traduza. Então o profeta vai e mostra para Joseph Smith onde estão as placas, e ele encontra as placas e ele começa a traduzir. Ok? Então, é uma história basicamente assim. A gente vai chegar a outros detalhes, mas antes de chegar lá,
para falar um pouco sobre o contexto do livro de Mórmon, ele basicamente vai falar sobre Jesus Cristo. O objetivo do livro é falar sobre Jesus Cristo. Vai falar sobre a missão de Jesus, sobre o evangelho, sobre doutrina. Como o livro, no título fala o livro de Mórmon, outro evangelho de Jesus Cristo. Outro testamento, se não me engano, o testamento de Jesus Cristo. E vai falar sobre Jesus Cristo, é uma testemunha de Jesus Cristo. Ok? Antes de chegar a alguns pontos sobre Joseph Smith, sobre algumas doutrinas, é interessante ver que o governo da Igreja de Mórmon, a Igreja Mórmon, tem um sistema episcopal. Eles possuem um presidente que é considerado profeta, é considerado um grande profeta, que quando morre, ele é um dos 12 apóstolos. Ele também tem um sistema de 12 apóstolos. Um desses apóstolos, geralmente o mais velho, ele toma o lugar do presidente e eles basicamente servem um sistema episcopal. E, claro, eles vão controlando, né? Vão controlando as doutrinas, vão controlando o que é ensinado, o que é entendido. E outro aspecto interessante, quando a gente vai falar sobre seitas, é ver um pouco sobre o estudo da vida daquele que fundou essa religião, que foi o Joseph Smith, aquele que recebeu as tábuas. Ok? Então, um fator interessante é que Joseph Smith nunca deixou ninguém ver as placas de ouro. Nunca ninguém conseguiu ver, porque ele as escondia, ele as interpretava, tinha um escrivão, que o ajudava a copiar, só que ele encobria, ele se cobria com um pano, então nunca ninguém viu. E quando ele terminou de traduzir, ele falou que ele as devolveu ao profeta Moroni. Então ninguém nunca viu as placas, só Joseph Smith. Vamos acreditar nele. E é interessante ver que a história de Joseph Smith também era uma história complicada, que ele tinha um grande histórico de prisão, de acusações criminais, incluindo fraude bancária, destruição de propriedades, extorsão de pessoas. Então, ele era um homem complexo. Então, aí a gente vê alguns aspectos de, olha, merece um pouco de... Vamos pensar um pouco em relação ao que esse cara está falando, se ele está falando algo que faz sentido e que merece uma credibilidade ou não. Mas, vamos ver. Sobre as doutrinas, indo agora para as doutrinas, eles se baseiam nos 4 principais escritos deles, como eu já disse antes. Na Bíblia, o livro de Mórmon, outro livro chamado Doutrina e Convênios, ou Doutrina e Pactos, e o quarto chamado Pérola de Grande Valor. E todos esses 3, além da Bíblia, esses 3 foram escritos por Joseph Smith. Então, ele basicamente copiava alguns aspectos bíblicos e ele colocava o que ele acreditava sobre aquilo. Ok? E dentro do mormonismo existem algumas doutrinas que são semelhantes, só que são semelhantes a algumas doutrinas pentecostais e neopentecostais. Como, por exemplo, a crença do milenialismo, o continuacionismo, a sucessão apostólica, batismo por imersão e até mesmo a observância do sábado. Desculpa. Então, algumas doutrinas são parecidas com os da Bíblia. A gente vai encontrar algumas igrejas, algumas denominações tendo práticas muito semelhantes. E por isso também é uma das razões que eles também se consideram cristãos. Se consideram cristãos porque eles acreditam em Cristo. Eles entendem que a salvação é somente por Cristo. Não totalmente isso, mas é através de Cristo que nós encontramos a salvação. Por outro lado, algumas práticas são bem estranhas à nossa igreja. Assim como a natureza de Deus, eles não creem na natureza trinitária. Eles acreditam que Deus são 3 seres separados. Oi, Arthur.
Eles acreditam na vida pré-mortal, que existia uma vida antes de você nascer. Eles acreditam que a salvação humana, que todos os seres humanos vão ser salvos, só que cada ser humano irá para 3 céus diferentes. Então existem 3 céus. E então são umas coisas assim bem estranhas. Eles acreditam na revelação contínua, sobre o cânone aberto, casamentos eternos. Então são coisas bem estranhas, assim como o batismo de mortos, cerimônias secretas que eles fazem nos templos, roupa íntima santificada, coisas bem, bem estranhas. E eles também, algo bem complexo, eles proíbem o café para os missionários e também tomam banho de piscina, na piscina. Então, são bem assustador. E eu diria que existem 3 grandes heresias que eles acreditam, que podem já denotar claramente que eles são uma seita. A primeira delas é que eles creem que os escritos de Joseph Smith estão no mesmo nível do que as escrituras sagradas. Isso já denota grandemente algo bem fora do que a Bíblia já ensina, então já fica claro aí. Outro, eles creem que eles são a única igreja verdadeira, e é algo meio estranho, porque geralmente, assim como a congregação cristã, eles acreditam que são a única igreja verdadeira e que os outros, por consequência, vão para o inferno. Agora, os da igreja Mormon, eles acreditam que são a única religião, só que mesmo os outros não vão para o inferno. Eles vão para um desses 3 céus que eles acreditam. Então, não é tão excludente, não sei como a igreja quanto a congregação, mas, claro, é um ensino bem, bem estranho. E, basicamente, eu diria que isso resume um pouco a igreja Mormon, os seus princípios doutrinários, sua forma de governo. Perguntas, por favor, podem falar. Respondendo a pergunta do Júlio, as perguntas são só para o final. Próxima pergunta. O termo elder, você sabe a origem desse termo? Alguma coisa assim? Então, elder é um termo em inglês, significa basicamente ancião. Então, ele vai denotar uma forma de respeito àquela pessoa que denota o seu sacerdócio, a sua vida dedicada ao sacerdócio, de pregar o evangelho, de servir na igreja, pregar na igreja, entendeu? Entendi, muito obrigado. De nada. O que mais? Fala, Guilherme, você teve alguma ligação com os Mormons já? Eu já tive. Não, nunca tive assim debaixo da igreja. Eles foram na minha casa. Essa foi a minha ligação com eles. Eles são muito fofos. Mas eles nunca quiseram voltar para minha casa. Porque eu falei para eles. Diga. Por que eles não quiseram voltar? Então, eu ia falar isso. Não, é que não, eu só falei que eu na verdade, eu combati eles com as escrituras. Falei sobre a questão de heresia, do único evangelho, através de Cristo Jesus, de escritos apócrifos, e eles nunca mais quiseram voltar. Eles não tinham muitas respostas. E você concordou com o banho? Com o banho de piscina? Eles não tomam banho, parece. Não, eles tomam banho sim, eles não podem nadar na piscina. Ah, entendi, desculpa, entendi. Exatamente. Qual é a linha escatológica dos caras, Guilherme? Então, eles têm linhas chegadas ao milenialismo. Ao quê? Então, milenialismo. Peraí. Ah, tá. Então, eles acreditam no milênio, naquele tempo de paz, aquelas ideias mais que a gente conhece por pentecostais. Show, garoto, show. Guilherme, maravilhoso trabalho. Por que eles não podem praticar, tipo, jogar futebol, jogar vôlei, essas coisas aqui no Brasil, por exemplo?
Que eu saiba, eles podem. Que eu saiba, eles podem. Eles não podem, eles falaram para mim que eles não podem. Sério? Eu Sim. acho que está mais ligado aos missionários. Isso, exatamente. Então, os caras dos Estados Unidos, eles não podem, você sabia disso? Isso, os missionários. Eu sabia que eles não podem tomar café, eles não podiam tomar banho na piscina, tipo, entrar na piscina. Mas de fazer esportes, eu acredito que está nessa questão, né? Nessa questão de pureza, de consagração. Entendi. Obrigado, viu? Foi De muito nada. bom o seu trabalho. Tem algum ponto doutrinário que você se identificou mais? Olha, eu me identifiquei com o batismo de mortos. Tô brincando. Estou satisfeito. Muito obrigado. Eles batizam mortos? Sim, algumas acreditam nesse batismo de mortos. Ô, Guilherme, é verdade que existem 12 apóstolos deles lá? Sim, eles estão debaixo dos 3 principais líderes. Porque o topo da hierarquia é o presidente e os 2 conselheiros. E debaixo deles estão os 12 apóstolos. São 12 caras mesmo, 12 apóstolos. E um dentre eles, geralmente o mais velho, o mais pica, né? Tipo, Mas o quê? Desculpa, não entendi. cara mais top, assim. Uhum. Ele é, quando o outro morre, ele entra como presidente. Daí, como é que faz para ter a seleção de apóstolos, você sabe ou não? Porque daí se morre um, entra outro, né? Tem várias lideranças embaixo. Tem vários outros, assim, É depois dos tipo 12 votação ou não? Olha, eu não sei como é o processo, não sei exatamente como é o processo, viu? Eu acho que, claro, deve ser um tipo de votação, deve ser um tipo de indicação, se não me engano. Porque Ô, debaixo Guilherme, dos 12 apóstolos tem outros líderes de 70, grupos de 70. São grupos de liderança que vão liderando basicamente toda a hierarquia, né? Diga, eles Nisvaldo. batizam criança? Eles... Eu não sei, de fato. Eu não sei. Mas seguindo a linha... Como eles seguem uma linha mais achegada a linhas pentecostais, eu diria que eles batizariam na adolescência. Só Guilherme, não. Disso? deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer, Ale. Teve uma época que eu li sobre os Mormons e no começo eles tinham uma prática dos anciãos terem várias esposas, né? E, na verdade, para ser membro, as mulheres precisavam ter relações sexuais com eles. Mas isso aí deu um escândalo e aí parece que eles acabaram mudando isso. Hoje em dia não é assim mais. Você é disso? Então, eu sei que, por exemplo, em Salt Lake City, lá a cidade que tem a sede dos Mormons, lá ainda existe muito fortemente essa questão de mulheres somente servirem para darem filhos, entendeu? Então tem uma questão bem forte, assim, em relação talvez até relacionamentos considerados, como que chama? Esqueci do nome agora do termo. Entre familiares, fugiu. Incesto? Incesto, exatamente. Bestialidade. Relacionamentos incestuosos. Então, assim, familiares é algo bem escuro lá nos Estados Unidos. Porque tem muitos que que decidem sair do mormonismo porque se sentem totalmente desprivilegiados, principalmente mulheres e jovens. Então, se você sai, você é totalmente excluído da sociedade deles. Então, tem uns aspectos bem fortes em relação à poligamia. Ainda tem algumas coisas assim, mas geralmente são coisas secretas, entendeu? Mas tem um aspecto bem forte em relação à sexualidade. E eu tenho um fato interessante, que se não me engano, entre eles, não sei se são entre eles, eu acredito que são entre eles, o sexo não é a penetração, mas sim quando você faz o movimento de entrar e sair.
do pênis na vagina. Como assim? Você pode mostrar pra ouve gente? ouve só. Não, é tipo, o sexo, para eles, o pecado, não é colocar o pênis dentro da vagina. É tirar isso aí. Então, uma forma deles terem sexo sem pecar é o homem fica com a mulher, o jovem fica com a mulher, e pessoas, e pelo menos um amigo, pula na cama para que haja um movimento sem o consentimento deles. Não, Então, não. Sério mesmo, cara? Sério. Alan, para, Alan, pelo amor de Deus. É sério. Repete Então, isso, Guilherme. Então, para ocorrer um relacionamento sexual sem ter pecado, porque o pecado está no movimento de dentro para fora, o homem coloca o pênis dentro da vagina da mulher, fica parado, e alguém pula na cama para poder gerar o movimento, a fricção. É sério isso. Eu não estou brincando. Agora é Charles que vai apresentar. Já Então deu. é algo... Não, eu só estou falando isso para denotar a loucura e aos níveis que eles chegam em relação a aspectos sexuais dentro da religião. Dentro dessa religião. Então tem uns aspectos muito fortes de tabu e... É isso aí. Todo mundo tá falando para acabar, mas... Não, foi muito bom, Gente, Guilherme. Foi muito não, bom. É tô que gostando as pessoas do se escandalizam. Vocês não né? têm 5 anos. Tem que ser livres para falar sobre sexo. Tá certo, Gui. Você ensinou muita gente aqui, cara. Parabéns, Muito Guilherme. obrigado. Está muito Obrigado, bem Guilherme. preparado. Aprende aí, Mostrando Xandão. Ô, Guilherme, só uma coisa. Se você fosse Mormon, ia ter que ser quantos amigos para ajudar na fricção? Mano, Tem que ser os 12 apóstolos. Chamava o guincho. Chama o guincho. Os 12 apóstolos. Charles, com você. Ai, Gugueto, valeu, meu amigo. Muito bom, Gui, parabéns. depois dessa, Charles, você vai ter que apresentar um trabalhão, hein? Pois é. Como é que... Eu sou leigo aqui nesse negócio de apresentação. Como é que é? Me ensinem aqui. Só você apresentar, você fala sobre o assunto que Você você... tem Uma slide janela? pra apresentar? Uma janela? Tem uma janelinha com a setinha Toma, por cima. Charles. Toma essa do Júlio. Pronto. Aê! Brincadeira, Você Charles. estudou o tema e pega e expõe pra gente. Exato. É assim que funciona uma apresentação? Meu Deus. É assim? Tá aí ou não tá? Me dá um feedback aí. Não conseguindo ver vocês. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Fechou? Vamos Manda lá, bala aí. então. Bom, vamos falar sobre o testemunho de Jeová. É cinza, a capa tá, da Bíblia deles é cinza, não é vermelho, eu não. tirei a foto sua Pegou quando estava errado. pregando. Pegou dos Mormons ali. Isso. Já começou errado. Já, Testemunho de Charles. Jeová, então, pessoal. Vou tentar caminhar de maneira bem tranquila aqui para a gente entender. Vocês quiserem fazer perguntas aí, também deixe para o final, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui meu Ok. PDFzinho de meus escritos. Vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho da origem aí dos TJs, né, conhecidos aí como os TJs, um pouco da história deles. Em 1870, no condado de Allegheny, na Pensilvânia, surge então esse movimento que até então não era chamado de Testemunhas de Jeová. O grande nome aí que se destaca, né, como fundador, eles apontam, é o Russell, e ele convida alguns amigos para alguns estudos bíblicos. Então, ele tem aí essa curiosidade de entender alguns temas e vai procurar na Bíblia respostas para suas indagações. Ele é filho de pais presbiterianos, se converteu na igreja metodista e tinha grandes questionamentos acerca da teologia. Como eu disse, alguns pontos aí fundamentais, ele tinha muitas dúvidas e foi procurar, então, junto com alguns amigos, respostas. Ele resolveu, após alguns questionamentos nos estudos sobre a fé, ele vai visitar a igreja adventista. E seu maior questionamento, um dos maiores questionamentos, né, na sua mente, era conciliar a ideia de um Deus amoroso e bondoso com a questão da predestinação. O fato de Deus salvar alguns e a outros não. Então, isso ficava muito na sua mente e ele foi procurar resposta. Da doutrina adventista, ele foi influenciado pelo caráter infalível da Bíblia, também sobre a expectativa
do retorno de Cristo e o milenarismo. Bom, aqui nós temos a capa da primeira revista, né? A publicação da primeira revista, A Sentinela. Perdão, Charles. Pra mim não tá passando, ó, Charles. O slide não está passando, Charles. Tá passando? Não, tá na capa ainda ali da Bíblia Vermelha. Ainda tá no Alexandre aqui, a foto do Alexandre. Alexandre, Isso, eu exato. cortei a cabeça ali só para... Pera aí, então. Pessoal, então para a gente caminhar aqui tranquilo, vamos sem apresentação. Eu já caminhei para o professor, acho que não vai dar certo, meu computador é bem complicado. Boa ideia. Nesse sentido, para a gente não perder tempo. Beleza. Deixa eu... Bom, então seguindo aí no aspecto histórico, em 1879, depois eu encaminho, inclusive, lá na sala o slide para vocês. Em 1879, a revista Watchtower, olha só, no Brasil conhecida como A Sentinela. Ele cria, então, o Russell cria em 1879 essa revista. No slide tem aí a primeira publicação em 1914, em outubro de 1914. Desculpa, em outubro de 1984, essa primeira, a capa dessa revista. Em 1881, cria a Sociedade Torre de Vigia de Tratados de Sião. A primeira edição da revista, A Sentinela, foram publicados aí, né, vendidos, espalhados, podemos assim dizer, 6.000 exemplares. Em 1914, esse número aumentou 1.000%, e antes, em 1904, os leitores chegavam a 15 milhões. Eu errei a data aqui da publicação, é 1914 mesmo. Outro ponto importante, a descoberta dos escritos de Nelson Barbour. O Russell começa a investigar, começa a estudar temas bíblicos, e ele, nos escritos de Barbour, ele encontra uma profecia, ele passa a buscar uma profecia, na verdade, que datasse o ano do juízo final. Todas as suas tentativas a respeito dessa data foram frustradas. Ele, a princípio, acreditava que o mundo ia acabar em 1914, ano da Primeira Guerra Mundial. E eles pensavam que a Segunda Vinda já havia ocorrido e que o Armagedon, né, a questão da aniquilação, depois a gente vai falar um pouquinho, ocorreria em outubro de 1914. E isso gerou, por parte da população, por toda essa ideia, olha, o mundo vai acabar, o fim está próximo. Então, acontece uma agitação, um preparo das pessoas, vamos assim dizer, muitos largaram seus empregos, muitos estavam aí realmente se preparando para esse fim. Russell e outros dirigentes assumiram os erros por esses cálculos. Eles disseram assim, bom, a nossa interpretação da Bíblia foi errada, então não é 1914. Só que, para tentar dar uma desculpa ou para esconder um pouco essa ideia, eles colocaram e dataram 1914 como um momento a ser entendido como um momento que Jesus se tornou o rei nos céus, ao expulsar Satanás e os demônios. Eles tentaram dar um jeito, afirmando essa outra verdade. Só que, em seguida, eles marcaram uma nova data para o fim. Eles afirmaram o seguinte, bom, se não acabou em 1914, esse fim vai acontecer em outubro de 1915. Colocaram um ano aí de prazo para que esse fim, então, acontecesse. Bom, não aconteceu, e aí, caminhando um pouquinho na história, em 1916, o Russell acaba falecendo, e a organização enfrenta vários problemas políticos ali, várias discordâncias, e esses problemas foram solucionados através de uma eleição, vencida, então, por Joseph Rutherford. O Russell deixou um testamento para que fosse montada uma comissão para supervisionar a revista Sentinela, para saber o que estava sendo publicado. Só que, sob pressão dessa comissão deixada por Russell, desse testamento, o Rutherford foi preso, acusado de algumas coisas, entre elas de golpe, enfim, outras questões. Ele acaba sendo preso. Mas o Congresso, em 1919, um congresso em relação a essa instituição, em 1919,
decidiu, assim, inocentar e manter Rutherford no poder. Só que aí o Rutherford, então, parece que ele entendeu o recado. Ele passa a adotar os pensamentos de Russell, né, as questões dessas profecias, essas interpretações da Bíblia, enfim. Tanto que ele marcou uma data em 1925, dizendo que Abraão, Moisés e Jacó iam ressuscitar. Né? Ele saiu espalhando essa notícia. Olha, 1925, Abraão, Moisés e Jacó vão ressuscitar. E ele manda construir uma mansão para receber os caras. Ó, se Abraão, Moisés e Jacó vêm aí, vamos construir uma mansão. E essa mansão é conhecida como Bat Sarim. Só que quem morou na mansão? O próprio Rutherford. Esses novos ressuscitados aí não ressuscitaram, né? Não ocorreu. E foi ele que morou na mansão até a sua morte em 1942. Só que esse fato acabou levando muitas pessoas a desistirem da organização. Peraí, ia acabar em 1914? Não acabou. Não acabou em 1915, Russell morreu, veio Rutherford, o cara falou que Moisés e Abraão iam ressuscitar, o cara mandou a gente construir uma mansão, foi morar na mansão e os caras não ressuscitaram. Então isso acabou levando as pessoas a desistir. E apenas em 1931, apenas que o nome Testemunhas de Jeová foi oficialmente adotado, numa tentativa aí de fortalecer essa imagem aí desgastada por esses acontecimentos, né? No decorrer da história tem outros acontecimentos, mas eu foquei aqui neste ponto que foi o mais, assim, pesado para a instituição. Então, para falar assim, não, a gente está remontando, a gente está refazendo as coisas, reconstruindo, eles mudaram de nome. Então, Testemunhas de Jeová foi, em 1931, oficializado. Bom, falar um pouquinho da estrutura política e administrativa. Me avisa aí se acabar o tempo, tá? Vai terminar em 6 minutos. A gente sai? Quem que tá aí? O Edinho, o que tá por trás aí? Vou continuar, se acabar. Vamos caminhando, não vai dar tempo de terminar, mas... Ou vamos sair e a gente volta, então. Melhor. Fechou. Já voltamos.